eu fui para Manaus e aí eu senti umas dores muito fortes no meu abdômen e como meu melhor amigo é médico, ele fez um exame rápido e ele deduziu que eu podia ter um problema na vesícula. E ele falou que assim que eu chegasse aqui, eu pegasse e fosse num gastro para fazer os exames. E foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei o meu plano de saúde, achei um médico que estava no caminho, num bom caminho, e eu entrei no consultório. É, em 5 minutos ele foi me atendendo, ele perguntou qual era o meu nome e tudo e tal, e aí ele fez a grande pergunta, ele perguntou quando foi a minha última menstruação. E aí eu falei para ele que eu não menstruava, porque essa é a resposta que eu dou aos médicos. Eu não menstruo. E aí ele virou na minha cara e perguntou: "Você é homem ou mulher?" Eu acho que desde quando eu tinha eu acho que eu tinha 7 anos de idade, a última vez que eu ouvi essa pergunta de alguém, e a pessoa que fez essa pergunta também tinha essa idade, 7 anos, mais ou menos. O que eu quero dizer com isso é que, assim, nós que somos pessoas trans precisamos muito conversar com vocês médicos, vocês doutores, para que a gente possa trocar um diálogo e chegar num lugar bacana de atendimento, porque a gente está realmente precisando de ajuda e não está encontrando. Bom, antes de fazer esse vídeo, eu coloquei uma enquete num grupo de pessoas trans, né? Porque eu fiz duas perguntas lá. Eu botei assim: você já sofreu algum tipo de discriminação dentro do consultório médico, no atendimento médico? E a outra pergunta era: se você pudesse dar um conselho para um médico, qual conselho você daria? Eu aguardei uma semana as respostas, eu tive 3 respostas. Nenhuma delas foi dando um conselho para o médico. Todas elas foram das pessoas que escreveram dando conselho para outras pessoas trans para tomarem cuidado com o médico. E aí, logo depois, né, dessa semana, alguém colocou no grupo uma mensagem assim, tipo: você já sofreu alguma discriminação dentro, sei lá, do transporte público? E aí vieram umas 200 respostas, e aí eu fiquei me questionando, mas por que a minha pergunta não repercutiu e a outra repercutiu? E aí depois, tentando ligar os pontos, eu entendi que, na verdade, as pessoas trans não vão ao médico. Elas não vão ao médico porque elas têm pânico de médico. E isso eu me incluo também, porque na verdade durante todo o meu processo eu também sofri com isso, e porque foi muito difícil encontrar acolhimento dentro dos consultórios. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Por mais que eu não queira admitir, mas durante o início da minha transição e até hoje eu realmente precisei encarar que isso era uma verdade e que isso também me prejudicou muito. Corpos trans não são corpos cis. Então, assim, por mais que a gente busque associar esses corpos e dizer que eles funcionam biologicamente dessa maneira, mas as necessidades são completamente diferentes. E isso precisa ser atualizado, naturalizado e precisa ser compreendido. Então, assim, eu tenho necessidades cujo é, meu corpo não funciona de maneira cis. Então, assim, não adianta me dizer que eu preciso tomar remédio XY porque o meu corpo é XY, mas ele não é, eu não funciono XY e a minha vida não funciona dessa maneira. Então, eu preciso de atendimento especial e focado, e mais, eu não posso ser
simplesmente ignorada dentro. Essa minha realidade não pode ser simplesmente ignorada, assim como eu também não posso ter que chegar num médico e fingir que nada aconteceu na minha vida, na minha história, e eu simplesmente agora tenho um corpo cis que vai ser tratado dessa ou daquela maneira. Eu não concordo com esse tipo de atitude nossa, enquanto trans, porque eu não quero mentir ao médico. Eu quero dizer a ele tudo que eu passei, porque eu acho que isso também depende da minha saúde. Agora, por outro lado, eu gostaria de ser acolhida de verdade no médico e não discriminada. Essa é a grande questão do negócio. Mas eu também não estou aqui para chegar e ditar regra e dizer como é que deveria ser A ou B e o que você tem que fazer, e porque você. Eu não estou aqui nessa de atacar ninguém. Na verdade, eu estou aqui para propor uma reflexão. Porque eu sei que na faculdade a gente não aprende sobre corpos trans. E eu sei também que a literatura da qual se estuda e se baseia, ela também não reflete a realidade da grande maioria dos corpos trans. Ela reflete uma determinada parcela, mas ela não consegue abraçar todo mundo. Então, assim, eu resolvi fazer esse vídeo primeiro porque é uma coisa que me afetou muito e tão recentemente, depois de tantos anos de transição, inclusive depois de mais de uma década da minha cirurgia e retificação, e eu fico, eu ainda sofro isso, né? E ainda existe esse tipo de coisa na minha vida. O que me trava totalmente, porque na verdade eu fiquei de fazer os exames, eu simplesmente me sabotei totalmente de fazer os exames e não voltei no médico. Eu vou ter que achar um outro médico, talvez, e eu vou ter que fazer os exames e repetir os exames, né, que foram feitos, porque eu simplesmente não tenho como. É, eu simplesmente não consigo ser mais forte que eu. Isso aconteceu em vários momentos da minha vida e eu não posso simplesmente dizer que isso não me afeta, porque isso realmente me afeta. Como eu não tive uma resposta exatamente das pessoas como eu queria, eu criei uma lista com 5 coisas que me incomodam em relação ao tratamento médico e que eu acho que a gente poderia refletir em cima dessa situação. Então, assim, a primeira coisa que afasta as pessoas trans do consultório médico, dos exames e do acompanhamento é o não respeito à identidade de gênero e o nome social da pessoa. Então, assim, quantas e quantas vezes eu já não fui no hospital na época que eu não tinha a retificação e eu fui discriminada em relação ao meu nome. Mesmo eu pedindo que se usasse meu nome social, e isso é uma cláusula que está lá no SUS, que o SUS protege. Eu não estava no SUS, eu estava na Beneficência Portuguesa em São Paulo, e mesmo assim o médico insistia em me chamar pelo nome masculino. Isso é, assim, o princípio da falta de dignidade humana. Então, assim, se você é médico, não é possível que você não consiga, pelo menos, respeitar o nome social das pessoas, do seu paciente. Porque é a partir desse minuto que você pode ajudar a pessoa ou simplesmente jogar a saúde dela fora. Porque não, eu conversando com esse meu amigo, ele veio me contar a história de que chegou um rapaz, ele chamou o nome, porque o painel chama no nome, não é o médico que chama, é o painel que chama, e entrou um rapaz, o nome era feminino, e aí ele virou e disse assim, como você gostaria que eu lhe chamasse? Então, assim, a partir daquele minuto criou-se um diálogo
sem barreiras, sem sustos. Então, assim, é uma pergunta muito simples. Como você gostaria que eu lhe chamasse? Se você perceber que há um constrangimento, ou se a própria pessoa chegar e dizer assim, doutor, me chame pelo nome X, então chame essa pessoa pelo nome X. Ela está pedindo, ela está implorando que você a chame como ela se reconhece. Muitas vezes eu fiquei revoltada dentro do consultório médico, porque dentro do atendimento, do PS de colocar, porque as pessoas não queriam respeitar uma coisa tão simples. E no meu caso ainda, porque era uma vogal só que fazia essa diferença e era um absurdo. A segunda situação, já tirando mesmo dessa, é a situação assim, respeite a história e os corpos estranhos. Então, assim, essas pessoas que estão indo procurar ajuda por causa da saúde, elas têm uma história de vida, elas não são simplesmente um corpo, um pedaço de carne que está lá e que e que deve ser tratado tipo como uma indústria, uma fábrica, entra um, sai outro. Desculpa, eu sei como funciona dentro dos planos de saúde, tem que ser tudo muito rápido, eu entendo, é um procedimento. Mas dignidade humana não tem nada a ver com dinheiro e isso é uma coisa que é muito simples de se resolver. Então, assim, entra o paciente lá com todo um histórico, toda uma história, e aí parece sim que essa história não precisa ser contada, ela não precisa, ela não influencia na saúde da pessoa e principalmente os corpos. Aí eu tenho lá o meu corpo trans modificado ou não modificado, e aí o médico quer que você tire, no caso de um homem trans, por exemplo, e aí o médico quer que você tire a roupa e quer tocar no seu corpo, sendo que você tem uma disforia muito alta, por exemplo, e que você tem dificuldade com isso. Precisa haver uma confiança e uma segurança em relação a isso. Eu já passei muito constrangimento dentro do consultório, porque por mais que eu entenda que o médico precise me examinar, mas precisa ter um cuidado na hora de tocar nos nossos corpos. E também precisa ter um cuidado no sentido de reconhecer a nossa história, o nosso histórico.